Boa noite, galera. Então, vamos lá começar a correção da aula, né? Dos exercícios que eu deixei para vocês. E semana que vem, ainda vou postar para vocês mais questões para vocês fazerem, tá? E hoje, depois, no final da aula, vamos conversar um pouco sobre o projeto que eu já tinha falado com vocês sobre vocês fazerem uma apresentação para mim, né, e explicar, né? Mas aí eu vou explicar melhor como é que vai ser isso daí, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu deixei alguns exercícios aqui, né? Bem parecidos com aqueles exercícios anteriores que já havia resolvido na aula 9. Esse primeiro exercício diz o seguinte, ó, aletas retangulares de 6 milímetros de espessura. Então, primeiro dado, ó, a espessura 6 milímetros é 0,006 metros. 40 milímetros de altura. Para falar dessa altura dessa letra, eu vou botar a letra B, para depois não confundir com H, que é aquele coeficiente de película. Então, ó, B, 40 milímetros, que é mesmo passando para metros, 0,04. E 2 metros de comprimento. Então, o L, 2 metros. São soldadas a uma placa plana de 2 por 2. Ou seja, a área dessa placa aqui, dessa figura aqui, é um quadrado. Então, a área do quadrado é lado vezes lado. A área dessa placa, 4 metros quadrados. Até aqui, beleza? Então, tranquilo. Vamos lá. As aletas e a placa são feitas de aço carbono, onde a condutividade térmica dele é 56,7 watt por metro Kelvin, que é o valor do K. E a superfície não aletada está a uma temperatura de 180 graus Celsius. Estando o conjunto em contato com o ar a 20 graus Celsius e o coeficiente de película de 20 watts por metro quadrado Kelvin, então, ó, T1, 180, T2, 20 e o coeficiente de película H, 20 watts por metro quadrado Kelvin. O espaço entre as aletas é de 14 milímetros. Então, o espaçamento de aleta 1 é A, 14 milímetros, divide por 1000, temos 0,014 metros. Determine a troca de calor do sistema com e sem as aletas. Então, aqui eu vou querer, na verdade, o fluxo de calor com e sem as aletas. Bom, vamos lá. Troca de calor primeiro sem as aletas, que é fácil. Aqui a gente vai usar aquela fórmula de Newton, já que o fluxo de calor ele é constante. Vai ser o coeficiente de película vezes a área vezes a diferença de temperatura apenas. Coeficiente de película, 20. A área, 4. E a diferença de temperatura, 180 menos 20. Ao fazer essa conta toda aqui, eu vou achar que meu fluxo de calor é 12.800 watt ou 12,8 kW. Alguma dúvida aqui sobre essa troca de calor sem as aletas? Não? Não. Então, beleza. Bem tranquilo. Agora vem aqui, ó, troca de calor com as aletas. Eu vou andar rapidamente para cá, mas depois eu volto aqui nesse slide. Para eu descobrir a troca de calor das minhas aletas, com as aletas, ó, é o meu coeficiente de película, vezes a variação de temperatura, vezes a área, aqui uma área R, mais a área aletada, vezes um rendimentozinho aqui que eu tenho. Então, eu tenho que calcular esse AR, o AA e esse NI, porque o resto eu já tenho. Então, vamos voltar para o problema. Ó, primeiro de tudo, para eu calcular aqueles valores lá de AR e AN, eu preciso saber o número de aletas que eu tenho. O número de aletas ele vai ser o comprimento sobre a soma das duas espessuras. Então, vou pegar o 2, que é de 2 metros, sobre 0,006 mais 0,014. Então, a mesma coisa que 2 sobre 0,02. Vou achar, então, aqui, ó, N é igual a 100 aletas. 100 aletas. Tem o número de aletas igual a 100. O meu perímetro, que eu vou calcular aqui, vai ser 2 vezes o comprimento, mais 2 vezes a espessura, vezes o número de aletas que eu acabei de achar. Então, vai ser 2 vezes 2, que é o comprimento,
mais 2 vezes 0,006. E tudo isso vezes 100. Ao fazer isso, o perímetro que eu vou ter é de 4,012 vezes 10 elevado ao quadrado, ok? Até aqui alguma dúvida? Não, beleza, professor. Então, vamos Beleza. lá. Continuando. Então, minha área total que eu vou calcular é o comprimento vezes a espessura, né? Vezes 100. Porque comprimento vezes a espessura seria para uma aleta. Como eu tenho 100 aletas, eu multiplico por 100 aqui. Então, minha área aqui, total das aletas, vai ser 2 vezes 0,006 vezes 100. Vai dar 1,2 metros quadrados. Com isso... Boa noite. Oi? Boa noite. Boa noite, Danilo. Com isso... Essa é qual? É a primeira Tem aí? 75% da turma. Vamos lá. Ó, eu preciso calcular esse M aqui para eu calcular o rendimento. Por quê? Esse rendimento aqui, ó, é a tangente hiperbólica do produto de M vezes B sobre M vezes B. Sendo que esse meu coeficiente M aqui vai ser a raiz quadrada do coeficiente de película vezes o perímetro sobre a condutividade vezes a área. Então, eu tenho agora todos esses valores daqui, vou colocar eles aqui, multiplicar e tirar a raiz. Ó. 20 vezes 4,012 vezes 100 sobre 56,7 vezes 1,2. E eu vou extrair a raiz desse cara. Então, meu valor de M é a raiz quadrada de 117,93. Eu vou achar o valor de M 10,86. Esse metros a menos 1 aqui é apenas a unidade, ok? Aham, beleza. Então, meu Ni ele vai ser tangente hiperbólica de M vezes B sobre M vezes B. Então, a tangente hiperbólica de 10,86 vezes o valor de B, que é 0,04, dividido por 10,86 vezes 0,04. Então, ó, eu vou achar a tangente hiperbólica de 0,4344 dividido por 0,4344. Então, meu Ni vai ser 0,409, que é o valor dessa tangente, sobre esse valor. Ao dividir um pelo outro, eu vou achar 0,9415. Ou seja, dá um rendimento de 94,15%. Ok? Isso daqui, na verdade, é aquele... É o rendimento do trocador, né, professor? Exatamente. É o rendimento do trocador, que seria o rendimento de 94% que vai aproveitar ele. Ok? Sim. Com Beleza. isso aqui agora, ó, eu vou calcular o AR. O AR aqui vai ser 2 vezes 2, que é 2 vezes o comprimento, menos 100 vezes o comprimento 2 vezes 0,003, que é o meu valor da espessura. Então, meu AR é 4 menos 0,6. Meu AR, então, vai ser 3,4. O meu AA das aletas é o perímetro vezes a espessura. Então, eu vou pegar 4,012 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 0,04. Então, a minha área aletada é a área das aletas, né? 16,048 metros quadrados. Até aqui, alguma dúvida? Ô, Rafael, essa é a questão 1, né? Essa é a primeira questão ainda? Sim. Ah, tá. No AR ali, no caso, é 2 vezes o comprimento no caso da área, essa área que seria da placa ou da área plana que a gente estivesse calculando, não é isso? Eu vou pegar a área da placa e diminuir das áreas aletadas. Isso daqui é a área seria da placa sem as aletas. Não, é porque, tipo assim, eu tô perguntando porque na hora que eu fui fazer, me deu uma dúvida que, tipo, eu tenho, no caso dessa daí, eu acho que não falou se era uma placa retangular ou quadrada, não falou, né, mas... Aqui, ó, aletas retangulares. Ah, sim, 2x2, né? Isso aí, Isso. ela é quadrada, né? Isso. E aí eu fiquei em dúvida se seria 2 vezes 2, no caso a área, eu usar a área como 4. Não, é o comprimento da aresta, no caso. Isso aí. Show. Isso aí. Essa que era a dúvida. Aí tu vai tirar da contribuição das aletas, aí tu vai ter que a área do R... Caramba, da onde que eu tirei 0,3? Depois chega aqui e faz esse cálculo aqui para calcular a área aletada. Porque agora tu vai ter todos os dados para substituir aqui, ó, no fluxo de calor. O H, que é 20, o ΔT, que é 160, o AR, que eu acabei de calcular, 3,4, mais o Ni vezes AA.
O NI é aquele rendimento de 0,9415 vezes 16,048. 16.048, né? Aí, ao multiplicar... Não, 16,048 mesmo, foi mal. Ao fazer toda essa conta aqui, multiplicar por esse valor, você vai achar que o fluxo de calor aqui ó, é 59.229,41 watts. Ou 59 kW. 59,223, né, quilowatt, que aí você iria colocar arredondando para 2 casas decimais, ok? Coisa pra caramba. Ali antes ali é 0,06 milímetros. O problema todo aqui é que é o seguinte, é uma receita de bolo. Você tem que sempre fazer essa partezinha. Pega a primeira parte, calcula o que você não tem. Sempre que você for calcular fluxo de calor com aletas, a fórmula é essa. E você nunca vai ter o AR, nem o AA e nem o NI. Mas vai ter todos os subsídios para calcular esses caras. E aí depois é só substituir na fórmula, ok? Ô, Rafael. Fala. No AR ali, eu acho que é 0,06 milímetros o comprimento da letra. Porque na verdade... 0,06, não? Porque na verdade eu peguei aqui o valor... Cadê o AR? Espera aí. Na verdade, eu tenho que pegar, para fazer isso, a metade dessa espessura. É como se estivesse fazendo no centro de massa, entendeu? Foi até bom, então, que isso aí eu já não... Então, eu já sei que eu caguei os exercícios daqui para frente todinho, mas foi interessante saber. Tu pega para você poder calcular através do centro de massa. Então, seria metade da espessura da letra, no caso. Porque na verdade aqui é como se fosse... não é dinâmico. É como se você fosse pegar a metade, entendeu? Eu estou pegando a seção da letra, né? Pela explicação da aula. Então, vamos lá. Próximo exercício. Determine a porcentagem de aumento de transferência de calor associada com a colocação de aletas retangulares de alumínio. Me deu o K, 400 watts por metro Kelvin, e uma placa plana de 2 metros de largura. Olha aqui, a largura dele. As aletas têm 100 milímetros de altura e 1 milímetro de espessura. E a densidade de colocação é de 250 aletas por unidade de comprimento. Ou seja, está me dando o número de aletas já. Coisa que não me deu no primeiro exercício, eu tive que calcular. Pegando o comprimento e dividindo pelas espessuras. O coeficiente de película do ar sobre a placa entre as aletas, sem aletas, é 40 watts por metro quadrado Kelvin. Enquanto que o coeficiente de película resultante da colocação de aletas é 30 watts por metro quadrado Kelvin. Despreza as áreas laterais das aletas. Então, olha, aqui é a porcentagem de aumento da transferência de calor. Então, vou ter que calcular o fluxo de calor com aletas e sem aletas e depois pegar essa porcentagem, ok? Vamos lá, então. Primeiro, a área que ele me deu, ela é uma placa plana de 2 metros de largura. Então, é uma 2 por 2, 4 metros quadrados, que é onde volta a ser uma placa quadrada. A condutividade térmica, 400 watts por metro Kelvin. O comprimento, 100 milímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metros. A minha espessura, 1 milímetros, que é 0,001 metros. Na hora do cálculo vai estar 0,0005. O N, 250 aletas. O H, com aletas 40. H, sem aletas. Sem 40, aletas 40. Com aletas 30. Então, fluxo de calor... No caso, isso aqui que eu estava perguntando, no caso aí tem o Y, né? No caso, como ele especificou que é uma placa quadrada, eu iria usar, no caso, a área total da placa. Sim. A área tu precisa... Quando não der, eu uso a aresta. No caso que seria... Mas esse daqui só vai usar quando tiver 100 aletas. Porque a partir de quando você coloca aletas, tu já não tem mais só um quadrado. Tu tem também as contribuições das aletas. Entendeu? Show. Para calcular a área, vai ser além da área do quadrado, tirar as áreas das aletas que você está inserindo ali. Show, valeu. Sem as aletas, o fluxo de calor é aquela fórmula de Newton, HA ΔT. Então, meu fluxo de calor vai ser 40 vezes 4 vezes ΔT.
meu fluxo de calor é 160 ΔT. Aí você está perguntando, pô, pode perguntar, mas ele não deu temperatura nenhuma. Vai escrever o fluxo de calor em função da temperatura. Porque tanto com essa fórmula quanto com a outra, você vai achar um número em função de temperatura. E na hora que você dividir um pelo outro, essa variação vai sumir. Ok? Beleza. Vamos lá. Agora, fluxo de calor com as letras. Mais uma vez aqui, ó. Nós vamos calcular o perímetro, que é 2 vezes aqui a área, né? 2 vezes o comprimento, mais 2 vezes a espessura, vezes 250. Então, aqui, 2 vezes 2, mais 2 vezes 0,001, vezes 250. Ao fazer essa conta toda aqui, ó, você vai achar que o perímetro é 1000,5 metros. A área total, tu vai pegar 2 vezes a base, vezes a altura, né? Comprimento vezes a espessura, vezes o número de aletas, 250. Vai achar meio metro quadrado. Com isso aqui, com esses valores, você calcula o mzinho daquele coeficiente, que é HP sobre K vezes ΔT. Então, nós vamos ter raiz quadrada desse cara, né? 30, porque é com a letra o valor do H, vezes 1000 vezes 5, 1000,5, né? Sobre 400 vezes 0,5. Ao fazer toda essa conta aqui, tu vai achar que é a raiz de 150,075. Então, o valor de M, 12,25 metros a menos 1. Ok? Isso aí. Bom, com isso, vamos calcular o N, unir, que é a tangente hiperbólica de M vezes L. Olha, 100% da turma. Chegou. Estou até alegre. Milagre. Se Abner entrar, é milagre. Vamos lá. Tangente hiperbólica. Morador de Magé. M vezes L sobre Sou eu mesmo. L. Ó, 12,25 vezes 0,1, que é o L, sobre 12,25 vezes 0,1. Ao multiplicar esse cara aqui por 0,1 e tirando a tangente hiperbólica, você vai achar 0,8411 dividido por 1,225. Ao fazer isso, vai dar 0,6866. Você tem um rendimento de 68,66%. Com isso daqui, você agora pode calcular o AR, que é a área 4, mais 250 vezes 2 vezes 0,001. Ao fazer essa conta toda aqui, vai achar que o AR é 3,5. E o AA, qual a letra? É o perímetro vezes o comprimento. É 1000,5 vezes 0,1. Nós vamos achar que o AA é 100,05 metros quadrados. Pegando agora todos esses caras, substituindo na fórmula aqui da nossa fluxo de calor, o H vezes ΔT, AR mais AA vezes Ni. Então, vou ter 30 vezes ΔT, que vai multiplicar 3,5 mais 100,05 vezes 0,6866. Ao fazer essa conta toda aqui, multiplicar por 30, tu vai achar que o fluxo de calor com aletas é 2.165,83 ΔT. Aí, ó, como é que eu vou calcular minha porcentagem de aumento? Eu vou calcular o meu fluxo pegar o fluxo de calor menos pegar ele, menos o com aletas, menos o fluxo de calor sem aletas e dividir pelos 100 aletas. Então, vou pegar 2.165,83 ΔT menos 160 ΔT e vou dividir por 160 ΔT. Aí, no final, ó, quando eu diminuir esse desse, isso vai ficar alguma coisa ΔT. Corta com ΔT e divide. Então, vou ter 12,54. Esse é o resultado que vai dar aqui, pegando o resultado do numerador dividido pelo denominador. Se eu for multiplicar por 100, a minha porcentagem de aumento é de 1.254%. Ok? Caramba,
Isso, no caso, por conta das aletas, melhorou a eficiência de refrigeração nisso tudo aí? Houve um aumento no fluxo de calor de 1.254%. Ah, sim. Não, no caso aumentou o fluxo. Aumentou a eficiência, né? Eficiência isso mesmo. Caramba, Eficiência. Muito interessante. Porque com as aletas, cara, ele vai trabalhar mais rápido e em menos tempo e vai trabalhar mais, né? Não, pra ser sincero, eu já tinha visto algumas peças, até mesmo de moto, que tinha essa coisa do relevo ali, eu não sabia que o nome era aletas, né? E, cara, eu não imaginava que tinha essa eficiência toda. Sim. Você coloca aletas exatamente para melhorar. Para melhorar o fluxo. E em placa também. Em placa de ar-condicionado, de computador, você tem muitas aletas. Tudo. Eu tava precisar para trabalhar. Chama-se dissipador de calor. Exatamente. Alonso disse tudo. Essa turma é perfeita. Eu tava hoje, meu ar-condicionado, Falta mais ninguém na turma. Contra condensador. Falta mais ninguém. 3 professores, 3 caboclos que entendem de tudo e um que não sabe de nada. Antes de passar para a próxima questão... Não fala mal do Rafael, poxa. Não, que isso. Não fala mal de mim, não. Que não sabe de nada sou eu. Tá aí, pô. Que não sabe de nada sou eu. Ah, sei. Tá bom. Eu quero saber como é que é o Wagner. Literalmente estou preocupado com ele, porque ele não entra em nenhuma aula. É meio complicado. Mas ele está entregando exercício, pelo menos? Esse último ele não entregou, não. Aí depois vai ficar no final. Chegou o e-mail aí, Rafael? Chegou sim. E o trabalho de vocês não estavam chegando para mim, aí eu lembrei por quê? Porque eu coloquei a aula como material. Eu tinha que ter colocado como apresentação para vocês devolverem, entendeu? Atividade, tinha que colocar como atividade, não como material. Com material é apenas leitura. Já com atividade vocês têm que responder, entendeu? Aí, portanto... valeu. Eu até fiz a 1 e a 2, mas não enviei ainda não. Não. Peraí. É aquilo que eu falei. Eu vou dar uma olhada em tudo que vocês fizeram e é claro que eu vou considerar tudo, entendeu? O raciocínio de vocês, eu sei que você está bem próximo do meu raciocínio, então não vai ter problema algum. O que eu quero entender, que vocês entendam é a mecânica de como isso funciona. Tá entendendo? Antes de continuar para esse exercício, deixa eu falar lá, já que tem 100% da turma presente, raridade isso, vamos falar vamos falar do projeto que eu estou querendo fazer com vocês. Aí é bom que a gente já tira logo as dúvidas também, né? O que eu tive em mente era cada um de vocês montarem um PowerPoint. A princípio ia ser em duplas, mas aí eu acho melhor acho que vai ficar mais fácil para vocês se cada um fizer tipo um estudo de caso. Vocês vêm com algum problema que usa a aleta com dissipador e explica isso para mim, ó. Tem na parte de refrigeração que o Claudino falou. O Alonso já trabalha com esses dissipadores, né, Alonso? Que você falou comigo. Positivo. O Magno também falou que já tem material disso também, né? E você, Danilo, tem que lançar alguma coisa. Tô na merda. Falei que você que tem 3 que sabe de tudo e um que não sabe de nada e um professor, você não acreditou? Aí o que acontece? Eu vou pedir para você, assim, semana que vem, eu vou passar amanhã uma outra lista de exercícios para vocês, no mesmo esquema desses daqui, eu só vou mudar números, tá? Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês me entregarem ela semana que vem, até semana que vem. E aí eu vou corrigir a lista e na próxima semana já começo com algumas apresentações. O que vocês acham? E daqui a 2 semanas começar. Aí vocês só tem que me dizer quem é que vai ser o primeiro. Entendeu? Aí vai ter que ver quem vai ser o primeiro, quem é que vai me passar os slides primeiro. Que aí vai me passar o slide antes, por e-mail. E aí eu vou montar aqui para você falar, pode passar para o próximo slide. E você vai dar essa aula para mim. Não só para mim, mas para os seus colegas também. Aí o que vocês acham dessa aí? Daqui a 2 semanas começarmos esse projeto. Por você. Uma boa, pô. Tudo bem. Eu posso Botar o PowerPoint. Entendeu? Que vai ser um aluno por aula. aula. Vou tirar foto. Tô preocupado. Danilo, tu tem uma ideia, troca uma ideia depois com o Alonso, com o Magno. De refrigeração tem várias coisas. Tem ar-condicionado, pode falar de geladeira, tu pode falar de computação.
e o Alonso fala do trabalho que ele já está fazendo, né? Que ele já faz. O Danilo, Pode falar de carro, Mineiro. Você não tem carro? Você fala trocador de calor de carro. Exatamente. Só falar do radiador, cara. Isso aí. Tá vendo? Já acharam até trabalho para você, Danilo. Agora você tem que chegar e montar, meu camarada. Quem tem vou amigo mandar não material, morre pagão. Tô vou ferrado. mandar material para tu, Danilo. Aí, Não, show. Eu vou correr atrás e ver isso aí. E vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Danilo para apresentar por último. Eu vou mandar o material para tu. Que eu acho que ele vai ter mais trabalho. Se você tirar foto do radiador do teu carro e mostrar como é que funciona. Pode gravar até vídeo se quiser do teu carro. Se quiser colocar também especificação já deles, né? Aí você pode colocar tudo. Aí o que eu tô falando então daqui a 2 semanas a gente começa, ok? Aí depois Professor, tem que mostrar os cálculos tudo direitinho ou você quer que explique como é que funciona e tal? Você pode fazer o seguinte, você pode chegar e mostrar como funciona. E aí você pode fazer uma comparação com os cálculos, sim, utilizando, de repente, a fórmula do calor, né? Se tem aletas, Entendi. quantas aletas tem, aí você só vai citar, então não precisa botar um cálculo específico. Até porque você não vai saber, pelo material que tem... Já imaginou eu contando um monte de aleta que tem lá no radiador? Você não vai saber qual é o valor do K que ele vai te dar, a espessura, a altura, tu ia ter que medir tudo isso para poder fazer o cálculo. Sim. Todos esses cálculos que eu estou mostrando aqui do exercício, você teria que ter essa informação. E aí imagina agora o Danilo pegando um paquímetro para ir medir as coisas lá no radiador. Não, esse exercício que a gente está fazendo não tem vazão de ar também, né, professor? Exatamente. Não vai bater, certo? Na verdade, tem uma parte de ar que a gente... A gente utiliza, mas não tem vazão. Aqui, Quando a gente começa a falar do coeficiente de película, a gente já coloca aí o fluido. Aí esse fluido pode ser ar, água ou qualquer outra coisa, outro gás. Entendi. Entendeu? Entendi. Esse H aqui do coeficiente de película é a condutividade térmica equivalente ao ar, ao gás. E esse cara aqui é em sólidos, esse aqui é em fluidos. Então já tem essa pequena diferença, entendeu? Então a gente está fazendo os cálculos sim com isso. Só que vocês precisariam de ter todos os parâmetros para você poder fazer o cálculo. Se você quiser, é claro, você pode montar um problema igual esse que eu estou aqui, igualzinho a esse, e colocar valores aleatórios para K, para número de aletas, dentro do seu trabalho-problema, entendeu? Dentro do seu estudo. E, em cima disso, fazer os cálculos, que os cálculos é o mesmo. Tu vai ter que calcular com ou sem aletas, o fluxo de calor, vai calcular o número de aletas, vai calcular o AR, o AA, vai calcular o rendimento. Então, tudo isso seria válido. Se vocês pudessem conseguir fazer isso, na verdade, vocês estariam criando um exercício da situação, problema em questão que vocês estão analisando, entendeu? Isso aí poderia ser bom assim para enriquecer mais ainda o trabalho. Tá entendendo? Show de bola. Não, beleza. Aí é uma coisa, até porque o modelo de exercício é esse aqui. A única coisa que vai mudar são esses valores aqui. Do valor do K, de aletas, do raio externo, de altura da espessura do cilindro, a espessura da base, tudo isso. Então, ou seja, o que muda são só esses valores. O restante é o mesmo cálculo. Então, vamos lá para esse exercício. Antecipação. Opa, faltam 10 minutos, hein, galera? Eu acho que ainda tem mais um exercício. Caso a gente não consiga terminar aqui, a gente volta depois, tá? Aí entra de novo. Mais 10 minutinhos, mais ou menos. A dissipação de calor em um transistor de formato cilíndrico pode ser melhorada inserindo um cilindro vazado de alumínio, de condutividade térmica 600 watts por metro Kelvin, que serve de base para 30 aletas axiais. Número de aletas. O transistor tem raio externo de 2 milímetros e altura de 8 milímetros, enquanto que as aletas têm altura de 20 milímetros e espessura de 0,4 milímetros. O cilindro base, cuja espessura é de 4 milímetros, está perfeitamente ajustado ao transistor e tem resistência térmica desprezível. Sabendo que o ar fluindo a 20 graus Celsius
sobre as superfícies das aletas resulta em coeficiente de película de 40 watts por metro quadrado Kelvin, calcule o fluxo de calor dissipado quando a temperatura do transistor for de 100 graus Celsius. Isso daqui agora não tem 100 aletas. Ele quer o fluxo de calor com as aletas. Então, vamos lá. Ó, o valor do K que ele me deu, 600 watts por metro Kelvin. Número de aletas, 30. O raio externo, 2 milímetros, passando para metro, 0,002. A minha altura do meu cilindrinho ali, ó, que eu chamei de B, 8 milímetros, que é de 0,008 metros. O comprimento, 20 milímetros, que é 0,02 metros. A espessura do primeiro, 0,4 milímetros, que vai dar 0,0004 metros. E a espessura do cilindro, 4 milímetros, que é 0,004 metros. O coeficiente de película, H, 40 watts por metro quadrado Kelvin. T1, 20 e T2, 100. Aí, ó, relembrando aqui a fórmula. A fórmula para o fluxo de calor com aletas é o H vezes AR mais o NI vezes AA vezes ΔT. Aqui você tem o coeficiente de película e tem o ΔT. E aqui agora tu tem que achar todos esses carinhas daqui. O AR utilizando a área dos materiais, o NI para usar aquele coeficiente M e o AA a gente vai usar da área das aletas. Então, vamos lá. Ó, AS, que é a área, tipo assim, a área da primeira, daquele cilindrozinho, que eu chamei de AS. 2πr vezes L, que é a área do cilindro. 2 vezes 3,14 vezes 0,002, que é o raio externo, vezes a altura, que é 0,008. Então, ao fazer isso, ó, a área do meu cilindro é 1,01 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. A área total é a base vezes a minha espessura, das minhas aletinhas. 0,008 vezes a minha espessura, que é 0,0004. Então, vou achar que a área total é 3,2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. O meu AR, nesse caso aqui, vai ser a área do cilindro menos o número de aletas vezes a área total das aletas. Então, vou pegar 1,01. Errei feio, hein? Oi? Errei feio. O problema todo é que aqui, agora nós saímos da simetria plana para a simetria cilíndrica. Então, o cálculo da área não poderia ser daquela forma. Vai ser a área do cilindro menos a área das aletas vezes a quantidade então, de você aletas. fez com 0,002. Eu fiz com RC, 0,006. Aí pegou. É. É porque mudou a simetria, entendeu? E aí já dá essa diferença na fórmula. Então, ó, a área, o R, é 1,01 vezes 10 a menos 4, menos 40 vezes 3... Ih, 40? O número de aleta era 30, né? Era 30. E eu tenho que depois tirar 10 daqui. Meu cálculo todo está errado, por conta de 10. Aqui eu teria que multiplicar 30 vezes esse cara daqui. Ok? Vai fazer o quê? O AR? É 30 vezes 0,02. Não, aqui vai vezes ficar... 0,008. O área das aletas é 3,2 vezes 10 a menos 6. Eu vou ter que pegar 3,2 vezes 10 a menos 6 e multiplicar por 30. E olha só, não está errado, não. Eu escrevi aqui 40, tá vendo aqui? Mas eu multipliquei por 30. Olha aqui. Porque 30 vezes 3,2 vai dar 9,6. Aí, no caso, 30 vezes 3,2 vai dar 96. Ando duas casas para a esquerda, 0,96. Eu escrevi aqui 40, mas fiz o cálculo com 30. Então meu cálculo está certo.
Acertei. Então, olha só. O cálculo tá certo, fica na calculadora. É 96 menos 4. exatamente. E aí aqui vai ficar, ó, 1,01 vezes 10 a menos 4 e vou diminuir de 0,96 vezes 10 a menos 4. Minha área R é 0,05 vezes 10 a menos 4. Ok? Foi? Bom, vamos calcular o A. A minha tudo errada mesmo? Número de aletas vezes L vezes B, que é o comprimento vezes a altura, vezes 2. Então, minha área das aletas aqui vai ser 30 vezes 0,02 vezes 0,008 vezes 2. Ao fazer essa conta toda aqui, eu vou achar que a área de aleta é 0,0096 metros quadrados. Ok? Ou 9,6 vezes 10 a menos 3. Exatamente. Só que aí vamos ver como é que eu trabalhei, se eu trabalhei com potência ou não. Ó, vou calcular meu M. Meu M para coordenadas cilíndricas é diferente do outro, não tem um perímetro. Ele vai ser raiz quadrada de 2 vezes ao coeficiente de película H sobre K vezes E. Então, ó, M vai ser 2 vezes 40 sobre 600 vezes 0,0004. 4. Ao fazer essa conta toda, vai dar 333,33. Tirando a raiz quadrada desse cara, o meu valor de M é 18,26. Então, eu vou fazer M vezes L. 18,26. O meu ficou 1,8 vezes 10 menos a 1. Porque tu está trabalhando com potência. Eu estou botando potência. Ó, 18,26 vezes 0,02. Ao fazer essa conta, vai dar 0,3652. Vou pegar, ó, tangente hiperbólica de ML. É a tangente hiperbólica desse cara. Na calculadora me deu esse valor aqui, ó, 0,3498. Vou calcular o rendimento, que é a tangente hiperbólica de M vezes L, sobre M vezes L. Então, vai ser 0,3498 dividido por 0,3652. Ao fazer essa conta toda, ó, meu ENI 0,9578. Eu tenho um rendimento de 95,78. Tenho agora todos os valores, substituo na equação do fluxo de calor. O H, 40. O AR, 0,05 vezes 10 a menos 4. O NI, 0,9578. Vezes o AA, 0,0096. Vezes a diferença de temperatura de 80. Ao multiplicar todo esse cara aqui, tirando a potência, eu achei que meu fluxo de calor é de 29,44 watts. Ok? Alguma dúvida nessa questão? Só que por exemplo, o meu Mi ficou tangente hiperbólica de 1,8 vezes 10 a 1 vezes 0,02, né? Que é o M e o L. Por isso que eu falo o seguinte, você tem que fazer aqui, ó, M vezes L, separado, já tem o valor. Desse valor já substitui na tangente hiperbólica. Que aí tu vai achar um valor próximo. Depois é só dividir um pelo outro para achar o NI. Só que eu botei tudo no cálculo só. Nessas horas é bom você não calcular com potência. A calculadora me deu